Então, o primeiro tema que nós vamos falar, que é muito comum na prática de vocês, é a própria avaliação pré-operatória da cirurgia não cardíaca, né? Isso aí, obviamente, que essa semana alguém já ligou para vocês, que Dona Maria caiu, apesar das várias orientações de queda que vocês têm, acompanhamento fisioterápico e etc. E nós vamos ter vários tipos de cirurgias, obviamente complicadas, né? Com paciente usando anticoagulante, antiplaquetário, pacientes pós-stent usando combinações de AS, clopidogrel e, obviamente, na lei de Murphy, na fase aguda, de preferência 30 dias, onde você não pode tirar, mas você tem que tirar, e é um paciente que vai fazer uma cirurgia que vai sangrar muito, e você fala, pronto, né? Estou frito. Nada vai ser fácil para vocês. Então, vocês são um grupo seleto em que nada é fácil, diferente, né, do especialista que recebe crianças de 18 anos de idade, que é muito fácil liberar uma cirurgia de apêndice. Então, nós vamos ter alguns cuidados básicos. Existe, sim, protocolos para avaliação de pré-operatório. Às vezes, vocês não têm contato, né, mas eu vou passar para vocês, principalmente da europeia, da brasileira, que já está na 3ª atualização, a europeia já está na 4ª atualização, e mostrar um pouquinho o que o serviço faz, principalmente aí voltado para o paciente idoso. Vou tentar passar aqui. Bom, a luzinha está aqui. Algum macete aqui? Setinha para frente. Isso sempre acontece. Ele só não colocou. Não. Ninguém comenta com o Rodrigo, não, hein? Muito bem. Bom, então a grande questão são várias diretrizes, é tudo baseado em evidência, cuidado, obviamente, com as evidências, que só trilham o nosso caminho, né? Ninguém vai bater a cabeça e falar, eu tenho isso e pronto. Obviamente que em alguns momentos nós vamos saber sair do trilho. Então, nós temos a americana, a europeia, que é fenomenal, porque vai usar vários preditores clínicos, e o grande preditor clínico que se usa é a anamnese. Olha que maravilha. Eu não preciso ter aquela preocupação de fazer um exame complementar. No meu tempo que a gente fazia pré-operatório, é aquela preocupação, nossa, vai para a cirurgia, eu tenho que pedir um teste, um eco, um duplex, uma cintilografia, e assim vai, para eu ter segurança. Atualmente, esse paradigma ele foi por água abaixo. Se eu fizer uma ótima anamnese, tiver uma boa capacidade funcional do seu paciente, você libera esse paciente para a cirurgia sem exames complexos complementares. A diretriz brasileira atualizada já 3 vezes, e, obviamente, que nós fomos presenteadas por várias diretrizes intermediárias, né, que era a dúvida do especialista e, obviamente, do generalista, em relação a antiagregantes plaquetários, a combinação e consensos de anticoagulação. Esse aqui foi um dos grandes consensos, né, de cuidados de pré-operatório, principalmente pacientes idosos que têm certas patologias em que necessita estar anticoagulado, não pode tirar a anticoagulação e tem que fazer cirurgia. Então, como é que nós vamos lidar com isso? Como é que vai ser o manejo desses pacientes? Muito bem, a sequência das apresentações vai ser uma breve introdução, principalmente das comorbidades. Vocês podem aí, obviamente, parar a hora que vocês quiserem. Os algoritmos, né, nós vamos aprender um pouquinho dos algoritmos, não questionar, mas lembrar que o algoritmo da ASA é um dos poucos algoritmos que não leva a nenhuma redução de morbimortalidade, é tão cobrado pelo anestesista, pelos riscos cirúrgicos. Esse algoritmo vai dar dentro do índice de risco multivariado que chama MICA-RISC, depois eu vou mostrar para vocês que tem nos aplicativos, graças a Deus, os índices de risco. Vão discutir um pouquinho das medicações que os idosos de vocês estão usando, né, para um preparatório para cirurgia não cardíaca, a profilaxia da trombose venosa, que é importantíssimo, principalmente muito batida na diretriz brasileira, o risco de Caprini, qual o idoso que vai ter o seu cuidado, o idoso ortopédico é um trauma, o paciente idoso com câncer, qual anticoagulante utilizar, e assim vai. Manejo de antiplaquetário de pré-operatório, o manejo dos anticoagulantes do pré-operatório e o relatório final cirurgião. Então, cabe a nós não escrever para o cirurgião que o cara tem asa 1, braço 3, perna 4, é orientar o cirurgião. Então, o cirurgião ele quer ser orientado, lembrando que muitas vezes é a equipe que vai receber esse relatório, o anestesista, em relação às medicações, o que manter, o que tirar, como fazer o pós-operatório, atenção em relação a medicações no paciente com insuficiência renal. Né? Lá no Madre, a gente opera muito ortopédico, obviamente de idoso.
Então, eu tenho um pós-operatório de idoso com alucinação, delírio, e a principal orientação que a gente tem que orientar os residentes da ortopedia é: ache a causa do delírio, não dê benzodiazepínico, pelo amor de Deus. Você sabe que isso acontece, principalmente no hospital terciário, né? Cuidado com o anti-inflamatório, porque você tem já um idoso que está fazendo jejum de pré-operatório, uma cirurgia ortopédica, e já é renal. O que o ortopedista usa? Anti-inflamatório. Então, os ortopedistas me vêem no corredor, eles abrem um olhão desse tamanho, né? Como é que eu vou tratar a dor do idoso? Falei, calma, né? Mas cuidado aí com o anti-inflamatório. Muito bem, história clínica. O cuidado que a gente vai ter, vocês são clínicos, alguns às vezes cirurgiões, mas o paciente ele vai ser responsabilidade nossa no preparo, na orientação ao cirurgião, durante a cirurgia, orientação ao anestesista e no pós-operatório. Tá? Principalmente aí pelos eventos trombóticos que podem ocorrer, dependendo de certos riscos aí, trombóticos do paciente. A anamnese, graças a Deus, é a coisa mais importante, né? Quando eu dou aula no 7º período, eu falo, olha, vocês estão com a faca e o queijo na mão, a anamnese é fenomenal, porque a quantidade de falta de anamnese que a gente tem com colegas mais velhos é um negócio fantástico, em que se os exames complementares causam muito mais confusão, né, quando eles vêm com resultados sem uma boa anamnese. Muito cuidado com o cirurgião, né, aquela pressa, principalmente os meus cirurgiões, de assim, olha, tem que internar, tem que fazer um risco cirúrgico de urgência. É o quê? Ruptura de baço, algum processo agudo abdominal? Não, é uma fratura de punho, mas é uma emergência isso? Então, cuidado, porque eles vão apressar, às vezes, para fazer uma liberação rápida. E num paciente idoso de vocês, que é extremamente complexo, anticoagulante, antiplaquetário, medicações antipertensivas, hipertensão refratária, é um cuidado que vocês vão ter. Então, a admissão no mesmo dia para operar no mesmo dia é um pouquinho complexo. E a investigação da doença de base que vocês fazem, né, graças a Deus, com o maior cuidado, o estado clínico, a funcionalidade, os antecedentes cirúrgicos, as complicações que já tiveram, a questão de alergia, né, as medicações de uso, fazer aquela reconciliação medicamentosa, né, igual a gente aprende em geriatria. Mas está tomando fitoterápico, não tem problema. Não tem, sim. Né? Se você está tomando um fitoterápico, é que você quer ação em um receptor. O problema é que a gente não sabe qual que é o efeito colateral do também fitoterápico, né? Com aquelas fórmulas aí bem grandes que vocês veem que alguns colegas nossos fazem essa prescrição. E a grande felicidade nossa é que todas as diretrizes, principalmente europeia e americana, baseiam muito numa anamnese de capacidade funcional, que eu vou falar um pouquinho para vocês. E as próprias comorbidades, que muitas vezes vão reger o paciente, né? Colocá-lo no pós-operatório de CTI e assim vai. Muito bem, a anamnese retroativa é perigosíssimo, ou seja, o paciente operar numa cirurgia complexa com polimedicações e polipatologias e você recebe ele já em pós-operatório. Então, isso acontece, tá? Em hospital terciário também, então, muito cuidado. É uma bomba, né? Comorbidades que a gente vai tomar conta, né, que bate muito nas diretrizes, principalmente a brasileira, a questão da insuficiência renal e, principalmente, aqueles pacientes que vão ter seu eixo hipotálamo-hipófise, né, suprarrenal bloqueado por algum motivo que nós vamos tentar detectar de pré-operatório, que é a insuficiência da suprarrenal. Então, nós temos aí a questão da insuficiência renal do nosso paciente idoso, que vai ser submetido a uma cirurgia não cardíaca, né, que vai causar mais morbimortalidade, maior permanência, né, a questão aí de efeitos colaterais, sangramento. E para que serve essa nossa orientação? Principalmente até para o anestesista, para utilizar de medicações anestésicas com eliminação que seja menos renal. Orientações de antibiótico profilático, evitar determinados antibióticos, né, que façam uma piora renal. Pós-operatório, ortopédico, tomar cuidado com os anti-inflamatórios, talvez utilizar de outras medidas aí para analgesia. Né, a fórmula, geralmente, né, mesmo sabendo que eu aprendi na geriatria que o idoso bem fragilizado não é a fórmula ideal, mas a fórmula geral de Crocroft sempre ter, a gente coloca, né, faz que se coloque aí no prontuário, pelo menos para a gente ter um alerta em relação ao grau de insuficiência renal que esse paciente está, para a gente dar essas orientações. Acho que o primeiro problema nosso é realmente preparar esse paciente, principalmente que, como regra, você pede para o paciente internar às 8 para a cirurgia e toda a burocracia, acho que de todo hospital, esse paciente em jejum, né, sem tomar água, usando antipertensivo, ele acaba operando de tarde mesmo. Então, ele já chega para a cirurgia completamente desidratado e, se não receber um aporte hídrico adequado durante a cirurgia, ele já tem uma insuficiência renal
pós-cirúrgica de característica pré-renal. É a tensão, acho que isso é comum para tudo. Outra tensão nossa vai ser a resposta desse idoso ao trauma, né? Por quê? No período intraoperatório, que é o momento de estresse agudo, na recuperação, na extubação, em que eu preciso, naquele estresse, uma liberação de ACTH, né? Na faculdade a gente aprendeu isso, que libera o cortisol, aí o cortisol vai ser bonzinho para a gente, porque aí libera adrenalina, noradrenalina, tem a resposta protetora, então isso é muito bom, né? Vai dar homeostasia, vai dar trombose, reduzir o sangramento. Mas vão existir alguns pacientes geriatras seus, né, alguns pacientes idosos, que nós temos que detectar na anamnese, antes da cirurgia, qual que vai ter esse eixo hipotálamo-hipófise, que não vai ter essa resposta. Aí esse paciente vai cursar com vasodilatação excessiva, hipotensão, distúrbio de homeostasia, e até descobrir que esse paciente tomava determinada medicação, ou que já fez certa cirurgia, para agir com uma reposição de corticoide venoso, pode ser um tempo aí complicatório para esse paciente. E nós temos pistas de pré-operatório para esse paciente. Aqueles que já vêm com diagnóstico do endocrinologista, que já tem ciência da adrenal. Aqueles com tumores hipofisários, que já tem uma história de radioterapia de hipófise, intervenções cirúrgicas prévias em relação à questão da hipófise, adrenalectomia bilateral. Então, a anamnese ela é muito importante, graças a Deus. E muito comum para vocês, seus idosos depiocíticos, artríticos, enfim, que usam corticoide há mais tempo. Então, por regrazinha, às vezes difere algumas miligramas de um consenso ou outro, aqueles pacientes que usam mais de 7,5 miligramas de prednisona por mais de 30 dias, ou acima de 20, por mais de 2 semanas, um DPOC que descompensou, que de repente ele vai ter para um ato cirúrgico um pouquinho mais precoce, você pode imaginar que esse paciente não vai ter uma resposta, esse idoso, tão adequada ao trauma, e você vai ter que fazer a reposição desse paciente. Hoje mesmo eu tive uma idosa que trocou, né, uma válvulazinha lá, e aquele detalhe, né, orientar o pessoal do CTI que ela usava já prednisona para uma artrite prévia, em doses até de manutenção um pouquinho mais alta, já há mais ou menos 5 anos. Então, o CTI também não pode falhar, essa informação tem que chegar do médico assistente no pós-operatório. E a reposição, como é que é feita? Geralmente por hidrocortisona venoso, né? Existe aí trauma leve, trauma moderado, cirurgia realmente mais extensa, que você vai utilizar de doses. Antigamente as doses eram muito altas, atualmente você vai utilizar de doses menores, em períodos de tempo aí com redução, né? Geralmente em uns 2, 3 dias, dependendo aí do estresse, da saída até mesmo da terapia intensiva, para você evitar geralmente essa questão. Então isso é muito importante. Acho que o rim é importante, a resposta endócrino-metabólica é importante. Tem outras comorbidades citadas em todas as diretrizes, né, que fala da tireoide, enfim, mas não quis entrar em detalhe, acho que essas duas é o que a gente tem um pouquinho mais na prática clínica. Ok? Muito bem. Olha essa mocinha aí, que é muito comum, vocês vão encontrar em consultório, você vai fazer um risco cirúrgico, paciente novinha, né, para você, 65 anos, uma fofura, dificilmente vocês vão ter esse filé, ótima capacidade funcional, que nós vamos discutir, usando clortalidona para uma pressãozinha pouquinho alta, e está lá, naquele momento, a cirurgia está marcada, a cirurgia vai ser depois de amanhã, aí você mede a pressão 16/10. O paciente é lá do interior, lá de Passatempo, veio para o seu consultório, e de repente você mede essa pressão, o cirurgião está com todo marcado, ela já transferiu para a casa da cunhada aqui em Belo Horizonte, e aí? Liberamos ela para a cirurgia, não liberamos para a cirurgia, como é que a gente faz? Vamos tratar agudamente essa pressão até depois de amanhã, para então ela poder operar? O que a gente não pode fazer com esse paciente jovem, idosa? O que você sugere? Quem que libera para a cirurgia nesse nível? Quem que suspende a cirurgia e manda voltar uma outra época com uma pressão mais controlada? E lembra a situação da paciente. Ela é do interior, já está com a cirurgia marcada, é muito desconfortável sair lá de Passatempo, ocupar a casa da cunhada aqui. Exatamente. Então, o que chama atenção aqui, o paciente não tem sintoma, não tem o quê? Sinal de dano a órgão-alvo agudo. Ela está estável. É uma medida isolada. Também há de se levar, né? Quando o paciente chega a primeira vez, olha para você, a pressão sobe. Então, assim, será que é o momento mesmo? Né? E é pior que a gente suspenda na hipertensão até estágio 2, ela estável, sem sinal de
né, dano ao órgão-alvo agudo, essa cirurgia. Então, é um paciente que pode ser liberado, diferentemente de pacientes que, mesmo assintomáticos, cheguem com uma hipertensão estágio 3. Então, vamos falar um pouquinho o que a diretriz fala aí, tanto a europeia e a brasileira, obviamente, copiou, que hipertensão estágio 3, de forma alguma. 18/11 não é ideal que a gente faça a liberação. Ou mesmo, se essa paciente tiver com hipertensão mais baixa, mas com sinal de insuficiência cardíaca, uma dor torácica, a gente não vai fazer essa liberação. A conjuntura social dessa paciente é que ela chegou, já mobilizou, já vai ser operada, estágio 2 pode. Mas aí vocês perguntam, lógico, essa paciente não passou nem ainda no cirurgião. Você sabe que você vai indicar a cirurgia? Lógico, vamos ter tempo, vamos controlar, sim, a pressão arterial. Então, para estágio 2, depende de cada caso social do paciente. Como a maioria já chega naquela pressa, daquela já programação cirúrgica, não sendo estágio 3, não tem problema. Então, o que nós temos aqui bem escritinho na da diretriz? Pressão arterial não está controlada, tem um tempo hábil, essa paciente não marcou nada? Lógico. Nós vamos fazer esse controle. O que não pode ser feito é o controle agudo de dias. Em uma semana eu resolvo o seu problema. Não, porque aí pode ocorrer labilidade pressórica dentro do ato para esse idoso, que vai ser muito pior. Então, se você tem semanas para controlar, é lógico, manda esse paciente voltar 30, 40 dias, cirurgia eletiva, você dá uma otimizada no IECA, no antagonista de cálcio, manda voltar depois, tranquilo. Essa questão social naquela cirurgia já tudo programada, etc. Medicações antipertensivas, incluindo IECA e BRA, deve ser mantida no dia da cirurgia, principalmente beta-bloqueador e alfa-2 agonista, que é clonidina. Não pode descontinuar subitamente. Então, muitas vezes, dona Maria, só não pode tomar nada. Não, esse jejum aí já está por água abaixo, a maioria das cirurgias, né, você pode fazer até alguns lanches de manhã, então você pode tomar suas medicações antipertensivas e deve tomar. O paciente vai ficar ansioso, nervoso, é um ambiente extremamente agressivo, o hospital, não tomou o remédio, simpático vai lá em cima, vai chegar lá, o anestesista vai medir pressão, já não tomou o remédio mesmo, a pressão está lá em cima, vai suspender a cirurgia, né? Muito bem, caso realmente a cirurgia seja um pouquinho mais de urgência, a pressão esteja descontrolada, existem algumas medicações de uso agudo, por exemplo, esmolol, que você pode dar para fazer um controle dentro lá da mesa anestésica. Cuidado sempre com potássio, né? Manter sempre aí a terapêutica o mais rápido possível depois que o cirurgião libera a via oral, então a gente não pode esquecer isso. E a otimização da volemia é importantíssima. Lembra que o jejum, o paciente já vai entrar desidratado. Então, a volemia é o grande carro-chefe também para a hipertensão arterial. São orientações que, obviamente, que a gente sabe, mas é interessante a gente ler para a gente saber que realmente nós estamos certos, né? Então, a hipertensão arterial seria isso. Diurético pode ser mantido, tranquilamente. Esse mocinho, desculpa, mas foi um novinho, né? Hipertenso, assintomático, independente, isso é mais para falar do perigo de exames complementares em pré-operatório, né? Então, assim, aquela coisa que se proteger, pedir um teste, você vai arranjar mais chifre em cima de cabeça de cavalo. Independente, assintomático, cirurgia de catarata, baixíssimo de risco, né? Seu médico, então, mandou fazer um teste ergométrico. Aí o médico ficou muito feliz que o teste foi positivo, salvou o paciente da cirurgia. O que a gente sabe disso? Se o paciente tivesse operado, não teria nenhum problema. Uma coisa é a liberação para a cirurgia, outra coisa é a prevenção cardiovascular. Para a liberação da cirurgia, esse paciente seria liberado tranquilamente. Para a prevenção cardiovascular, o que a gente poderia fazer esse paciente? Iniciar o tratamento de uma suposta doença coronariana. Né, dar um AS, beta-bloquear, repetir o teste ergométrico, ou fazer uma cintilografia para ver a área isquêmica realmente se está grande, é um check-up, e fazer até abordar esse paciente depois da cirurgia de catarata. Então, eu acho que a prevenção ela foi antes, e olha o que aconteceu. Né, uma lesão gravíssima, realmente, o médico ficou muito feliz, uma lesão grave no descendente anterior, nas colaterais, colocou um stent farmacológico, durante o procedimento, uma PCR. E agora, tratando aí de uma encefalopatia anóxica com dependência total nas suas atividades de vida diária e com catarata. Então, a queixa principal do paciente, que era trate a minha catarata,
né, realmente você desencadeou um pouquinho fora das ordens dos exames complementares. Então, isso acontece, né, a gente fica muito tendencioso, né, angiotomografia, que coisa milagrosa, pelo amor de Deus. Né, cuidado aí com os exames que chegarem, né, para a gente ser bem crítico a pedir. Até o especialista, nós temos dificuldade realmente em alguns casos, então muito cuidado com as informações. Por quê? Nós estamos cheios, nós temos tudo o que vocês quiserem de exame, 3D, alta resolução, tomografia. Então, você vai achar doença subclínica em idoso, que é uma beleza. Né? Eu brinco com os residentes o seguinte, paciente idoso com síncope no PA é a grande armadilha. Se você não fizer uma anamnese e, pelo menos, colocar esse paciente em pé e notar que a principal causa de síncope no idoso é hipotensão postural e seguir os exames complementares, a cintilografia dele vai dar alterado, o duplex vai dar lesão de carótida e nada tem a ver com a síncope. Mas você vai tratar tudo. E se você tratar tudo, esse paciente ainda vai chegar no PA com síncope relacionada à hipotensão postural. Então, tem casos assim, milagrosos que chega até a última análise de um estudo eletrofisiológico, em que você vê toda a sequência e fala assim, aqui, o paciente tem 15/8 de pressão deitada, ela fica em pé, está 9/6 e tem sintoma. Né? A síncope dela está diagnosticada no exame físico, né? Mas também já passou por todos os exames complementares. Então, muito cuidado em relação à propedêutica complementar. Então, uso desnecessário de exames complementares vai complicar a nossa vida com os nossos pacientes idosos. Tá? Então, assim, vamos indicar quando o paciente realmente é de alto risco, principalmente paciente vascular, capacidade funcional baixa, que nós vamos ver, e com risco de índice multivariado alto, que nós vamos ver o organograma que a própria Sociedade Europeia coloca. Muito bem, isso aqui tudo eu mandei para vocês, tá? Pode ficar tranquilinho. Na verdade, eu fiz até um PDF da terceira atualização lá do MAD, que está muito bem escrito, eu mandei para o Rodrigo manda para vocês em forma de livrinho mesmo, porque está toda a orientação que a gente faz lá no MAD Tereza. Bom, ASA, né, que é cobrado, não fiquem tristes, nós vamos escrever isso no relatório sim, mas não vai ser a coisa grande que vai escrever assim, ASA 1, 2, 3, 4. Então, isso é de 1963, quantos anos são? 58, não sei fazer conta mais, 60? Uns 58, 55 anos, mais ou menos, né? Ele não mostra nada, não leva a redução de mortalidade, ele não te informa nada, esse algoritmo aí de falar se é asa 1, 2, 3, 4, tudo que a gente sabe, que a gente já aprendeu. Tem vários algoritmos, não vou entrar em detalhe, cada um escolhe o seu, a Sociedade Brasileira coloca algumas opções, nós vamos trabalhar mais com a europeia, que eu acho a mais completa. Por exemplo, o algoritmo de Lee, né, coloca lá operações, tipo de operação, se tem doença coronariana, se tem insuficiência cardíaca, doença cerebrovascular, e vai pontuando. Né, de acordo com as classes de risco, você tem riscos em porcentagem. Muito bem. Quem quiser usar, está aceita também. Tem uma outra avaliação que é do American College, né, que também utiliza ter tido infarto, angina, marcadores laboratoriais, de eletrocardiograma, de gasometria, você faz a pontuação, você pode dar uma implementada de acordo com algumas variáveis em relação à idade, história, diabetes, e você tem a pontuação para falar se é baixo, médio ou alto risco. Então, ninguém vai decorar isso, nós vamos ter a colinha, cada um vai escolher os seus lá no seu manejo de pré-operatório, mas também é uma que é aceita. Aí, de acordo com elas, você classifica de baixo risco, intermediário e alto risco. Grande maioria das cirurgias, mesmo em pacientes idosos, se você tem uma boa capacidade funcional e um risco de índice multivariado abaixo de 1%, elas acabam sendo de baixo risco. Então, é muito liberável, você vai seguir o quê? A prática dos exames complementares, um eletrocardiograma, um raio-x de tórax, e está de bom feito. As grandes maiorias, principalmente quando é operação vascular, então, atenção, paciente idoso seu vai para um bypass da artéria da unha, porque está entupida, é alto risco, porque a artéria da unha é idêntica à artéria coronária. Se ela tem doença arterial periférica, você pode ter uma doença coronariana. Então, não é porque a cirurgia desse tamanhozinho, lá no dedinho, é vascular, dançamos. Ela é de alto risco, ok? Existe esse cuidado. Aí você vai ter o bom senso em relação a
fazer alguma coisa mais invasiva, o idoso tolera, funcionalidade, como é que está a função renal, vai usar contraste, mas a cirurgia dá para a gente bolar assim, assim, assado. Né? Tem vários pacientes que são de alto risco, vão para uma cirurgia grande, a gente tem ciência que tem os seus exames complementares alterados, uma cintilografia alterada, mas vão para a cirurgia. Existe a ciência da família, do médico que está operando, o médico liberou, vão preparar com beta-bloqueador, vão dar estatina, vão ir para o CTI, vão ficar atentos, olha eletro de pós-op e não vai acontecer nada. Então, não é porque deu, acabou, não pode fazer. Deu, precisa fazer, vai fazer sim, mas existe toda aquela conscientização, né, aquele preparo de eventuais complicações de pós-operatório. O que não pode ter é surpresa, eu não sabia, isso não pode ter. Mas você pode sim preparar um paciente, né, com uma certa gravidade e fazer a liberação da cirurgia. Muito bem. O que a europeia ela escalona, que eu acho muito mais assim, né, tátil, muito mais gostoso, porque você usa anamnese e você usa exame físico. Então, facilita demais. Primeira, a grande definição, é emergência ou não é? Primeira pergunta, é emergência? Tchau. Você vai correndo fazendo o seu pós-operatório depois da cirurgia. Né? Você vai tentando conversar com o paciente, romper o baço, está chocando, corre atrás, pega informação com a família, enfim, bola alguma coisa de pós-op e vai. Durante seu exame físico, né, você detectou alguma condição cardíaca ativa, você está lá com o seu paciente, vai fazer uma cirurgia de vesícula, idoso, polimedicado, cheio de comorbidade, tem algum sinal de sintoma de ciência cardíaca, o cara está infartando na sua frente, no seu exame físico tem alguma arritmia de alta frequência, você detectou uma FA, tem alguma taquicardia ventricular, na sua ausculta tem sinais periféricos de estenose aórtica, tem alguma ausculta de estenose aórtica grave, não tem nada, não tem nenhuma condição cardíaca ativa. Ótimo. Vamos para uma próxima etapa, que é o cálculo do índice de multivariado, que é o MICA Risk. Lá nos aplicativos está Gupta Risk. Lá no MED, no Calculate XT, né? XT Calculate, vou mostrar para vocês, está Gupta Risk. Vou mostrar aqui também quais são as variáveis que entram. E fomos presenteados com um poder maior, isso é para vocês, né? O risco geriátrico, que se mostrou superior ao MICA Risk, que vai utilizar 7 variáveis, graças a Deus, funcionalidade, olha que maravilha, né? Para você realmente determinar o grande marcador de risco. Considera-se menos de 1% de risco de infarto agudo e morte em 30 dias, de boa coisa. Acima de 1%, existe um segmento do organograma. Nós vamos ver mais para frente. A anamnese sua, ela é perfeita. Você consegue mensurar a capacidade funcional. Dona Maria, a senhora sobe 2 lances de escada, a senhora anda, a senhora é atleta do Minas? Pô, minha cirurgia vai ser fenomenal. Eu não preciso nem de teste ergométrico. Então, a anamnese ela vai te bolar e vai te deixar muito tranquila em relação à capacidade funcional. E, por fim, né, classificar o risco do procedimento. Eu vou tirar uma pinta. Tranquilo. Eu vou fazer uma cirurgia que eu vou abrir tórax, abdômen, é uma cirurgia grande. É uma cirurgia vascular aberta, enorme, de alto risco do procedimento. Então, nós vamos utilizar essas variáveis para a gente juntar a quebra, né, o nosso quebra-cabeça, e fazer aí o nosso planejamento de pré-operatório. Então, realmente, isso aí já vai ajudando a gente a fazer o nosso planejamento. Então, olha como é que o pré-operatório ele evoluiu, né? Então, o nosso pré-operatório está querendo ajudar o cirurgião a que o nosso paciente idoso não nos dê complicação de pós-operatório. Muito bem. Condições graves no pré-operatório, tudo que eu falei, que vocês detectaram aí no pré-operatório. Está com angina, está com FA, está com estenose aórtica, enfim. Isso aí não... Né? Eu não sei se está embaçado. O foco pode melhorar? Tá bom o foco aí? Está um pouquinho embaçado. Como é que eu consigo olhar isso? Porque aqui eu estou vendo embaçado. Que às vezes pode melhorar um pouquinho. Obrigado. Muito bem. Esse é o MICA Risk. Quando vocês entrarem lá na calculadora de risco, que está escrito, joga aí, Gupta Risco, né, Cardiac Risk, né, olha as variáveis legais que nós vamos entrar. Idade, que é fácil. Asa, ó, se alguém... não, então tá bom. O meu é melhor. o asa, né, você vai jogar lá, por exemplo. Creatinina, então não tem nenhuma variável assim. Estado funcional, você dá 0 para que é totalmente independente, 1 parcialmente e 2 para totalmente dependente. Procedimento, qual procedimento vai ser? Espinhal, pele, vascular periférico, obstétrico, ginecológico. Aí, por mágica,
aparece a porcentagem. Então, isso aí, ó, uma calculadora legal para você colocar, né? Se alguém reclamar que você não colocou o risco ASA, você fala assim, oi, peraí, mas o ASA está incluso dentro do MiCA Risk. Olha lá, você não sabia disso? Aí está lá, ó. Isso aqui vai contemplar quem? O geriatra, o anestesista, né? Porque isso aí tem funcionalidade, isso é muito importante. Então, esse instrumento ele vai fazer parte do nosso organograma. Muito bem, isso aí tem bonitinho lá no Gupta Risk. E, obviamente, que nós fomos presenteados, né, para o risco geriátrico, também é uma calculadora de risco, tem lá, Geriatric Sensitive Preoperatório Risk, também tem nos iPhones da vida e nos Androids, que é um índice muito melhor preditor de eventos cardiovasculares na população idosa, tudo que vocês querem. Vai trabalhar com 7 variáveis, que é AVC, ASA, então, a ASA também está nele. Tipo da cirurgia, igual ao outro, estado funcional, creatinina também, mas aqui tem história de CECI e diabetes. Então, você, o que eu faço? No paciente acima de 65 anos, eu já uso esse direto. No paciente abaixo de 60 anos, 65 anos, eu deixo lá no relatório o MiCA Risk. Então, acho que para vocês vão acabar trabalhando com o risco geriátrico aí de pré-operatório, que teve uma validação muito interessante para ser feita aí no preparo do paciente idoso. Tá? Foi de 2017 a validação. Tá? Muito bem. Capacidade funcional. Olha a sorte que nós temos. É o grande preditor de evento cardíaco futuro. Né? Eu, parado, mais ou menos aí 40, 50 anos, 70, 75 quilos, estou gastando 1 miliequivalente. Né? Estou tendo um gasto de oxigênio de estar aqui parado, mais ou menos de 1. Só um equivalente aí, energético de gasto, né? de trabalho aí. Quando eu ando, eu vou ter um gasto mais ou menos de 3 a 4. Se eu estiver jogando tênis, mais ou menos 13 a 14. Então, através da anamnese, né, nós temos várias tabelinhas de cola, né, obviamente que os americanos são meio peradinhos, eles estão detalhados, colocam até boliche, ping-pong, qual que é o gasto. A brasileira colocou, né, uma tabelinha para a gente fazer um questionário, ou seja, Dona Maria, se ela sobe um lance de escada ou caminha em uma subida, uai, olha aqui, você já matou a charada. Acima de 4 METs é muito bom, né, de bom prognóstico para a cirurgia. Então, se você tem um MiCA Risk baixo e acima de 4 METs, que na anamnese você consegue, ou seja, são coisas que você não precisa precisar de alguém para te dar um resultado. Naquela hora, no seu consultório, você decide com MiCA Risk, óbvio, depois de uma belíssima anamnese, exame clínico, MiCA Risk, e uma pergunta do que a Dona Maria e seu João fazem, vocês conseguem fazer uma liberação cirúrgica, dependendo de exames simples na maioria das cirurgias, sangue, raio-x, eletrocardiograma. Né, atividade sexual, fazer trabalhos no jardim, quintal, e assim vai. Né, correr numa distância curta, 8 METs. Então, a gente sabe que o valor de corte mais 4 METs é de bom prognóstico para a gente. Ou seja, não tem dificuldade. Né? Eu acho que o pré-operatório está nas mãos, não do cardiologista. É perigoso, do idoso. Tem que estar na mão de vocês mesmo. Viu? E classificação da cirurgia. Então, o que vocês viram? É emergência? Dançamos. Que mais? Tem condição cardíaca ativa? Não tem. Beleza. MiCA Risk, qual que é? Capacidade funcional, qual que é? Qual que é o risco do procedimento? Então, cirurgias de alto risco, principalmente as vasculares. E a maioria das vezes, né, nós somos chamados para fazer uma avaliação de quê? Catarata, cirurgia oftalmológica, pele, né, dentista, né, uns relatórios assim, né, assim, não, 2 extrações, o que a gente vai fazer? Então, realmente, até o baixo risco aí a gente vai acabando lidando. E a coisa mais linda do organograma, que é mantida desde 2014, óbvio, isso é um trilho. Né? Às vezes nós vamos sair do trilho, obviamente que nós não estamos bitolados e vocês estão com pacientes idosos que são uma caixinha de surpresa. Às vezes a gente fala alguma coisa e eles saem um pouquinho aí para o lado. Então, primeira perguntinha, ó, elegível para cirurgia? Tem emergência? Opera. Não, não tem emergência não. Qual que é a condição cardíaca ativa dele? Vocês diagnosticaram alguma coisa que me impeça a cirurgia naquele exame clínico? Ah, sim. Então vamos tratar. Não.
não tem nada, não é emergência. Qual que é o risco, o MICA ou o geriátrico? Deu menos de 1%. Ótimo, maravilha. Menos de 1%, operar. Não, olha, deu mais ou menos mais de 1%. Pô, mas a capacidade funcional é muito boa, é acima de 4%. Operar. Ó, o MICA risk é alto, a capacidade funcional ela é baixa, ou eu não consigo definir, o paciente não tem uma perna, não consegue andar, não consigo definir. Aí é o bom senso. Né, se a gente vai otimizar o tratamento clínico e liberar para a cirurgia, ou se a gente vai fazer alguma prova de miocárdio em risco para a gente, então, definir a cirurgia. Então, isso aí é um esqueleto, né, que eu acho um pouquinho mais completo da avaliação pré-operatória da europeia. Então, vocês entenderam as variáveis? Eu acho que o mais bonito das variáveis que é feito no consultório. A gente não precisa de ninguém. Né? A gente precisa da gente fazendo anamnese e examinando. Então, está aí. E, obviamente, uma colazinha aí dos iPhones da vida. Muito bem. O que eu tenho aqui? Bom, então vamos começar a falar de drogas. Então, depois que a gente bolou, se a gente liberou ou não, nós vamos ter os pacientes idosos que têm alguns remedinhos, né? Bastante. Então, dentre deles, houve uma atualização em relação aí aos antidiabéticos. Então, nós temos o quê? Metformin. Então, realmente, a suspensão, cirurgias de médio alto risco, né? A catarata amanhã, não toma num dia, mas também precisa suspender 48 horas. Agora, muita atenção. Exame contrastado, não é que o metformin vai levar a insuficiência renal. Se esse paciente levar uma insuficiência renal, tiver em uso de metformin, o controle de acidose vai ser mais dificultosa. Então, é por causa disso. Então, nós que temos aquela facilidade infeliz de, às vezes, o paciente chegar no pronto atendimento com falta de ar, aí sabe que esses 3 diagnósticos, embolia pulmonar, infecção e insuficiência cardíaca. E se o médico não examinar, já leva uma TC e estiver usando metformin, é uma encrenca. Então, cuidado com o exame complementar, contrastado, inclusive gadolínio, tá? Que também tem que tomar muito cuidado com clearance abaixo de 30, 40, risco principalmente com o uso de metformin. Então, cuidado do metformin, não só nas cirurgias, com exame contrastado no paciente idoso. Primeira geração, graças a Deus, vocês nos ensinaram que, acho que nem existe mais, né? Existe? Não, acho que não, né? Existe ainda? É? Tá bom. Em passar tempo não tem, não. Segunda geração no dia, né, as tazonas da vida no dia, a carbose, eu uso muito pouco, 24 horas, as glinidas no dia, os inibidores da DPP-4 podem ser mantidas mesmo no jejum, os agonistas do GLP no dia, e os inibidores daí, as fosinas da vida. Para o cardiologista, essa ampaglifosina está grande amiguinha nossa, em relação à redução aí, no dia. Então, tem uns macetinhos aí, eu tenho essa colinha do lado só para dar um lembrado, mas a gente lembra muito do metformin, o cuidado que a gente tem que fazer a suspensão. Tá? Então, primeiras medicações. Então, a gente está começando, então, a manipular aí os remedinhos do paciente idoso. Muito bem. Beta-bloqueadores, né? Qual que é a história dos beta-bloqueadores? Aqueles pacientes que já recebem o beta-bloqueador, a gente não pode esquecer de manter. Senão, esse paciente pode fazer no pós-operatório uma descarga simpática, é uma das principais causas de fibrilação atrial de pós-operatório, pelo estresse cirúrgico, aquela questão toda. Pacientes com isquemia, se você quiser fazer o preparo e mesmo assim liberar o paciente, você vai beta-bloquear o paciente. Geralmente a gente beta-bloqueia, você não quer invadir o idoso, ele precisa fazer certa cirurgia, você não quer dar prosseguimento de um exame mais invasivo, você pode tratar esse paciente. Medicação é tratamento. Né? Não é só intervenção, cirurgia, angioplastia, que é tratamento, não. Eu brinco que a gente trata muito mais com hemodinamicista do que o cirurgião. Né? Tratamento medicamentoso ele é extremamente eficaz. Você não pode fazer uma angioplastia e não dar o beta-bloqueador e não dar o AS, né? Que muitas vezes se esquece. Né? Pacientes em que o beta-bloqueador for iniciado, nada de iniciar agudamente. Acho que a frase mais importante é o seguinte: necessário tempo hábil de titulação de doses e efeito. Né, os grandes estudos, principalmente o estudo pós, mostrou o seguinte: ter começado metoprolol, doses altas, 100 miligramas, até 24 horas antes da cirurgia, foi loucura. Teve muito mais AVC, bradicardia e parada cardíaca, mas é óbvio, porque não teve tempo de titular como que o paciente iria evoluir e estabilizar a sua frequência cardíaca e sua pressão arterial. Então, se a gente for iniciar o beta-bloqueador para um preparo, pelo menos aí algumas semanas, eles pedem o quê? Uma semana antes da operação, está até escrito aqui, ó.
uma semana antes da operação, pelo menos 7 dias, né? Antes disso, não. Tá? Senão você pode ter muita variação e ficar muito surpresa em relação aos resultados. Então, beta-bloqueador. Nossas queridas estatinas nos vasculares é muito importante. Quando o nosso idoso vai para uma cirurgia de carótida, tem que estar usando estatina, e assim vai. Pacientes não vasculares que já estavam usando estatina devido a doenças coronarianas associadas, tem que ser mantido, né? E pacientes que, obviamente, que já usam, né? Então, aqueles que já usam, a gente vai manter o uso aí da estatina para não tirar. Obviamente, tem um detalhe, assim, eu acho que é fundamental. Às vezes você tem o seu paciente idoso, complica, né, depois de uma cirurgia, vai para o CTI, recebe nora, aquele ambiente metabólico terrível. Aí você olha a prescrição do CTI, está lá, simvastatina. Que o diabo do paciente idoso em choque está, naquele momento agudo, recebendo mais uma medicação que é de controle crônico, que pode ser tirado no momento agudo tranquilamente. Então, muito cuidado, porque às vezes eles ficam com medo do especialista, né? Nossa, o paciente cardiológico internou aqui, mas ele já teve infarto. Tá certo, ele está com sepse pulmonar, mas vamos deixar a estatina. Pelo amor de Deus, pode tirar, que o especialista não briga. Acho que esse é o momento em que essas medicações de uso crônico, que reduzem a mortalidade na prevenção secundária, né, lógico, vai ter um capítulo aí de estatina perigosamente acima de 75 anos na prevenção primária, né, que o cardiologista tem que aprender a não usar, né, mas não conta para eles, não. Mas muito cuidado aí com essas estatinas nesse momento terrível, né, metabólico, no paciente grave dentro do CTI. Eu falo isso que, se passar no CTI de algum hospital terciário, vocês vão ver alguma prescriçãozinha lá de nora, piperacilina e tazobactam e uma simvastatina. Tá? Não bate muito bem, não, né? Nossos queridos antiplaquetários, que também é uma novela, né? Porque Dona Maria, hipertensa, o doutor cardiologista falou que tem que manter o AS até o resto da vida. Aí ela está com eterno risco de hemorragia cerebral igual a anticoagulante. Mas ela está usando AS porque o cardiologista falou. Haha, vocês estão fritos. Então, antiplaquetário, qual que é a grande encrenca do antiplaquetário? Até 10% dos eventos, né, embólicos são precedidos pela suspensão. Por outro lado, né, se você mantiver antiplaquetários, óbvio, em certas situações, no pool de análise, você pode ter aumento de sangramento. Graças a Deus, sangramentos não tão maiores assim, que são sangramentos menores. Então, o que é o problema do idoso? Nós temos um arsenal chiquérrimo de antiplaquetários. AS, né, que vem da casca do salgueiro, desde o livro egípcio há muito tempo, que descobriram as suas ações aí, anti-inflamatórias. Temos o clopidogrel, temos o ticagrelor, que ganha do clopidogrel principalmente nas coronariopatias agudas, e temos o prasugrel, que levou um tiro no pé, porque é contraindicado no paciente idoso acima de 75 anos, com passado de AVC e menos de 60 quilos, a maioria dos seus pacientes. Então, prasugrel, eu acho que vocês vão ver muito pouco, mas ticagrelor e clopidogrel vocês vão ver. Essas medicações, elas bloqueiam via ADP a plaqueta e são muito usados em conjunto, principalmente nas síndromes coronarianas agudas com AS e com pacientes que implantam aquela prótesezinha que é o stent. Graças a Deus, os stents evoluíram. Então, o poder deles terem uma trombose tardia, agora nós fomos presenteados com stents farmacológicos, em que eu consigo deixar só 30 dias de duplo bloqueio. E eles se mostraram melhores que os stents não farmacológicos do ponto de vista de estenose tardia. Então, isso para o paciente idoso é fenomenal. Antigamente, você tinha, nos mais antigos, 1 ano tem que usar. Puxa vida! Mudou, porque a superfície que tem, aonde ficava o polímero que fica a droga, esses stents não tem mais o polímero que é responsável pela trombose. Então, eles vêm sem o polímero, só vem a droga revestindo eles. Então, a característica é evolutiva, não tem mais o polímero que dá essa reação. Então, imagina, ficar 1 ano com antiplaquetário dupla. Qual idoso que não vai fazer um procedimento cirúrgico em 1 ano? Lógico, vai ter uma vesícula, vai quebrar um fêmur. Então, era a grande encrenca clínica aí de pré-operatório. Então, o que nós temos aí, só para um resumo, tá? Em pacientes que usam, acho que é a grande frase, tá? Em uso de ácido acetilsalicílico, no contexto de prevenção primária,
Aí podia ter colocado uma coisa assim, até um coração, né? Graças a Deus, suspendam, mas suspendam eternamente o AS, que não era para ter usando, né? Então, assim, não era para estar usando. Então, essa frase podia assim, e mantenha suspenso o resto da vida. Então, aproveita que o paciente veio para você num pré-operatório usando uma prevenção primária, fala assim, dona Maria, aqui, nunca mais a senhora volta esse remédio. Aproveita para suspender. Ok? Para os pacientes que já recebem um ácido acetilsalicílico na prevenção secundária, grande maioria das cirurgias você vai manter, menos na ressecção transuteral da próstata, né, cirurgia cerebral e óbvia, cirurgia que o cirurgião fala que eu vou descascar o seu idoso de cima e embaixo, tórax, abdômen, cirurgia enorme, alguma coisa, é questão do bom senso. Mas as vesículas são tranquilas, cirurgias ortopédicas, então esse paradigma, pelo menos nos grandes hospitais, graças a Deus, a gente vem quebrando, é bem tranquilo, a própria catarata, né, aquele pano da suspensão, muito cuidado só quando mexe lá na retina, porque aí no vítreo é outra coisa, né, é outro risco. Então, está até aqui, ó. Pacientes de acetilsalicílico de neurocirurgia ou ressecção transureteral, realmente nós temos que fazer a suspensão. Aqueles pacientes que estão com dupla antiagregação, fizeram uma angioplastia, o ideal é que eles não devem ser submetidos a cirurgias eletivas naquela duração ideal da dupla antiagregação. Stent convencional, 6 semanas. O stent farmacológico, até mais ou menos 6 meses, só que agora, igual eu falei para vocês, evoluiu com esses aí de 1 mês, que vai facilitar, eles estão vindo aí, essa questão dessa frasezinha aqui. Então, se é eletivo, não tem problema. A gente vai tentar passar essa fase. Só que o idoso de vocês, ele não vai ser eletivo, ele vai arranjar uma encrenca para complicar a vida de vocês. Então, o que a gente tem? Prasugrel, dificilmente vocês vão ter ação, mas sempre suspender 7 dias antes das cirurgias não cardíacas. Clopidogrel e ticagrelor, de preferência 5 dias antes das cirurgias não cardíacas. Então, vocês têm que gravar muito, é o clopidogrel e ticagrelor. Nunca nós vamos poder deixar o idoso operar com a dupla antiagregação. Lembrando que ticagrelor e o clopidogrel 5 dias antes vocês suspendem, né, na maioria das vezes mantendo o AS e retornem até 10 dias, se ainda estiver naquele período da trombose do stent, dependendo do stent. O stent não farmacológico, 6 semanas, e dependendo do farmacológico, o que tiver preconizado para ele. 1 mês, 3 meses, 6 meses. Graças a Deus, o diano já foi embora. Ok? Então, é mais ou menos essa questão que vocês vão ter os idosos polimedicados, com polipatologias, que estão recebendo alta de algum grande hospital após uma síndrome coronariana aguda, com AS clopidogrel ou AS ticagrelor, e pela lei de Murphy, eles vão cair, vão ter uma fratura de fêmur, e vocês vão ser solicitados para dar orientação em relação ao antiplaquetário. A maioria das vezes, manter AS, suspender ticagrelor e clopidogrel, depois de 5 dias, se a homeostasia permitir, vocês voltam esse segundo tipo de fármaco. Ok? Uhum. Lógico. Aí a grande questão. Depende do tipo. Aí você pede o nome, por isso que nos relatórios dos grandes hospitais é muito importante, por exemplo, o Stent Synergy, eu sei que é 3 meses. Esse novo que está surgindo aqui, eu sei que é um mês só. 3 meses a 6 meses. Mas como eu sei que está chegando esse novo, acho que a próxima aula a gente vai falar só de 1 mês, por sorte de vocês. Muito bem. Está aqui os nomes, eu consegui ainda colocar. Está aqui, ó. Pode até macetosamente tirar, mas se bem quiser, vai para vocês também. Então, esses aqui são os nomes. Ah, que legal, está aqui mesmo. Resolute e Science, um stent farmacológico de 2ª geração. Aí você tem o quê? O intervalo ideal, mas tem um mínimo. Se você cumprir o mínimo, top de linha. O 100 polímero que eu falei é 1 mês, chama Biofreedom. Então, se apaixonem com ele. Então, o geriatra vai ter que gostar do Biofreedom, que é o stent do seu idoso. Não tem, tem um nomezinho bonzinho. Então, esse é legal, porque não tem aquela matriz trombogênica, top de linha. 1 mês, gente, que maravilha, de 12 meses caiu para 1 mês. E com resultados melhores do que o stent não farmacológico. Que bom, coloquei os nomezinhos aí para vocês. Sim?
o clopidogrel, o ticagrelor, até o cirurgião permitir, né, que você volte. Você tem que voltar, você tem que suspender 5 dias antes. Aí o paciente opera. Assim que a homeostasia estiver bem, você tenta voltar até 10 dias depois da cirurgia, tá? Por segurança. Se estiver dentro daquele tempo de trombose do stent. Tá? Se estiver usando só o AS, deixa só o AS, já acabou a fase do clopidogrel e do ticagrelor. É bom senso, né? Suspende, faltando 4 dias. Espero que a lei de Murphy não funcione, mas suspende também. A lei de Murphy Process é muito frequente. Bom, antiplaquetário, só por curiosidade, e punção aí. Consenso da Sociedade Americana de Anestesia Regional e Medicina da Dor. Não precisa fazer aí a suspensão da aspirina para técnicas de anestesia espinhal. Já clopidogrel, ticagrelor, novos anticoagulantes, com certeza sim, né? Não tem dúvida, porque é considerado de uma estrutura com baixo risco de sangramento e alto risco de complicação. Né? Sangrou lá, já é complicação na certa. Então, curiosidades de pé de livro que eu acho que é interessante para vocês, que às vezes a gente não acha assim, uma literatura tão rápida assim. E não incentivar o uso aí dessa cirurgia com clopidogrel, ticagrelor, somente com AS. Opa, perdão. Volta. Daí vocês vão ganhar, viu? Lógico. Menino, deixei o negócio prontinho para você. Você acha que eu não ia deixar prontinho para você? Lógico. Estou lá no setor de endoscopia. Gente, mas está aqui, é baixo risco, deixa eu fazer. Então tá. Aí eles começam a enrolar um monte de negócio, está lá o protocolo. Suspende isso. Gente do céu. Mas vamos lá. Tá lá, vai estar no finalzinho. E a parte mais linda, e obviamente tomara que vocês tenham, né, isso para resolver, que é o seu idoso polimedicado, cheio de patologia, tomando anticoagulante. O que vocês têm que saber? Uma sequência de perguntas. Primeiro, a cirurgia necessita que eu suspenda o anticoagulante? Vai tirar uma pinta. Não, pelo amor de Deus, não preciso. Né? A cirurgia vai precisar tirar o anticoagulante, mas esse anticoagulante pode ser suspenso sem precisar fazer uma ponte. Qual o anticoagulante que ele está usando? Por macete, estar usando o novo anticoagulante, você nunca vai fazer a ponte. Estar usando varfarin e dependendo de certas variáveis, você vai sim fazer a ponte. Então, esse consenso está fenomenal. Acho que foi o maior presente de 2017 que a gente recebeu para a gente ter um trilho em relação às orientações, e eu deixei bem mastigadinho para vocês. Então, está lá, idoso de vocês, tomando, por exemplo, varfarin, ou novo anticoagulante, para uma fibrilação atrial, que ele tem um Chades-Vasque de 6. Vai para uma cirurgia ortopédica, como é que você vai orientar? Vamos ver. Então, o que a gente tem que ter calma? Primeiro, você precisa definir 3 variáveis, se eu vou indicar ou não interrupção desse anticoagulante. Primeira variável, risco de sangramento do procedimento. Segunda, risco clínico de sangramento do paciente, que nós vamos ver o que é. E terceiro, a dona Maria está usando novo anticoagulante ou está usando varfarin? Então, essas são as 3 perguntas que, com muita calma, vocês vão fazer sem estresse. Curiosidade. Isso aqui, a Sociedade Americana, ela é tão lelé que ela reuniu todas as especialidades e eles bolaram um quadro. Acho que eu deixei até o www aí, se não tiver aí, tem no pocket que eu vou mandar para vocês, que eu até acesso toda hora assim, para falar o que é considerado sangramento irrelevante ou até baixo, em que, teoricamente, você não precisa suspender e vai. Então, tem de várias especialidades, cardiologia, pneumologia. Então, só por curiosidade, fazer cateterismo, principalmente transradial, implante de marcapasso CDI, ressincronizador, teoricamente, se o paciente estiver usando varfarin, RNI de 2 a 3, eu não tenho que suspender, não. Coloca isso na cabeça do meu hemodinamicista, do meu cirurgião. Mas não vai fazer cirurgia nunca. Enquanto o RNI estiver abaixo de 1,5, eles não fazem. Não tem jeito, mas está lá, escrito. Catarata, mesmo complexa. Aí você fala, eu tenho medo também, eu ainda estou numa mineiro, né? Assim, eu olho isso aqui e falo assim,
Eles não suspendem, não? Aí, assim, a maioria, assim, eu ainda acho que eu suspendo. Estereoscopia, laparoscopia, agora, muito interessante, ó. Até de bobagem, mas a gente é muito requisitado. Odontologia, extração de até 3 dentes, teoricamente tranquilo. Está com RNI de 2 a 3, lógico, RNI de 5 não tem jeito. Mas implante dentário já vai para risco intermediário, tá? Então, esse negocinho está bem legal, porque, né, aprendi, né? Falou, plano dentário, primeira coisa, fichinha. Eu falei, opa, intermediário, tem que prestar atenção que vocês vão ver como é que nós vamos casar esse organograma aí. Então, só foi uma curiosidade. Tem aqui também, tem outra coisa que eu marquei aqui, ó. Bloqueio espinhal e epidural, eles são considerados de alto risco. Ah, o neurocirurgião vai fazer só uma infiltraçãozinha lá? Cara, o negócio realmente sangra pouco, mas se sangrar, dá uma complicação motora absurda, então é considerado de alto risco. Então, assim, só para a gente lembrar de extração dentária, de implante dentário e bloqueio espinhal e epidural. Uso muito, às vezes eles vêm lá, falam, biópsia mamária. Eu falo, mas o que é isso mesmo? Aí eu falo assim, risco quase irrisório, então, teoricamente, você pode manter. Né, você tem, às vezes, tem que dar essas orientações, e realmente isso aí te ajuda muito, até mesmo para você se resguardar. Né? Então, risco de sangramento procedimento. Tem uma listinha que você pode acessar do Colégio Americano. Do paciente, se esse paciente tiver tido sangramentos maiores dentro dos 3 meses, tiver usando anti-inflamatório, plaqueta com alteração, um RNI alto, ninguém vai mandar operar, né, mas os americanos colocam, fez uma ponte prévia e teve problema, fez o mesmo procedimento e sangrou, então está avisando, vou sangrar de novo. Então, isso é considerado, então, risco clínico. Então, risco do procedimento é X, risco clínico do paciente se detectou, e a grande questão, tipo do anticoagulante. Então, vamos lá. Isso aqui eu já resumi em português para vocês. O que a gente tem de mais comum? Deixa eu ver aqui. Um paciente idoso, tem plaqueta boa, não está usando anti-inflamatório, está com RNI às vezes controlado, tem um risco clínico de sangramento ausente. Não, esse aqui que eu quero. Ó. Risco clínico do sangramento ausente. Mas sangramento do procedimento é intermediário, alto ou até mesmo incerto, tem que suspender. Então, Dona Maria está lá com Chades Vasque mais ou menos de 5 ou 6, vai fazer uma cirurgia de vesícula. A plaqueta está boa, da Dona Maria, não está tomando anti-inflamatório, o RNI está de 2 a 3, mas o procedimento é intermediário. Ninguém vai deixar a Dona Maria operar tomando varfarin. Então, é lógico então, que nós vamos suspender. Ok? Essa mesma Dona Maria vai fazer uma tirada de pinta ou vai fazer extração de 2 dentes, nós podemos manter o varfarin de 2 a 3, se tiver o RNI, e liberar para a cirurgia. Então, é isso que quer falar. Então, Dona Maria foi retirado o varfarin. Como? Armações? Ah, eu entendi armações. Muito bem. Novo anticoagulante. Não, Dona Maria está tomando novo anticoagulante. Tudo que é novo anticoagulante tem menos trabalho e é mais encrenca. Então, se o paciente, mesmo se ele tiver risco de sangramento ausente e o sangramento do procedimento irrelevante, o que você vai fazer? Você vai tentar, obviamente, não liberar a cirurgia no pico de ação. Então, vamos supor, Dona Maria amanhã vai fazer uma extração dentária. Ela está tomando o quê? Xarelto. Meia vida de 24 horas. Então, o que eu faria? Amanhã ela não toma de manhã. Né? Tomou hoje, amanhã cedo acabou a ação, ela não vai fazer a cirurgia 8 horas da manhã, 10 horas já está assim, vai fazer a cirurgia, não. Ela está tomando Eliquis, que é de 12 em 12. Então, toma de manhã, não toma de noite, não toma de manhã, você pode omitir 1 ou 2 doses e liberar. Agora, se o risco do procedimento for baixo, igual era, suspende. Então, só se for uma coisa muito irrelevante mesmo e compressível. Tá? Então, existe mais cuidados em relação a realmente descontinuar um novo anticoagulante do que o varfarin. Beleza? Então, cuidados com os novos anticoagulantes. Tem que ser irrelevante para você poder manter, de preferência, omitir dose. Muito bem. Aí, então, Dona Maria, tomando varfarin, vai para a cirurgia de vesícula, a gente viu, então, que é intermediário, nós temos que suspender. Mas a Dona Maria, ela tem um tal Chades Vasque. Só por novidade, tá? Aqui tem um quadrinho famoso, tem todas as diretrizes. A Pixabana,
endoxabana ou rivaroxabana e dabigatran. Risco de sangramento do procedimento e o tempo que nós vamos suspender dependendo do clearance. Então, isso aqui nós vamos sempre ter essa tabelinha de cola. Vamos supor, se essa dona Maria tivesse usando novo anticoagulante, vamos supor, a pixabana, tivesse com clearance bom, uma cirurgia que é intermediária, suspende mais do que 48 horas. Acabou. Se ela estivesse usando novo anticoagulante. Então, esse quadrinho é mais para recomendação do tempo de suspensão, baseado no novo anticoagulante que o seu idoso está usando e na função renal. Combinado? Muito bem. Vírgula, quando for procedimento de bloqueio, o bicho pega. Porque aí, independente ou não, é 4 a 5 dias para dabigatran e 3 a 5 dias para a pixa, edoxa e rivaroxaban. Então, muita atenção. Aquele quadrinho da creatinina, do tipo da cirurgia, se for uma anestesia espinhal, pelo risco de complicações, a gente vai basear, então, dabigatran 4 a 5 dias e 3 a 5 dias dos inibidores 10A. Então, olha o detalhezinho, tá? Esse detalhe quero que vocês guardem. Então, se Dona Maria não fosse fazer vesícula, fosse fazer uma ortopédica com bloqueio, aí a gente olharia o tipo lá e suspenderia mais do que daria naquele quadrinho, tá? Então, vamos voltar agora nesse aqui. Dona Maria vai fazer vesícula, está usando varfarin, é intermediário. Nós vamos suspender, beleza? Chá de Svasc da Dona Maria é 6, por exemplo. Pronto. Eu vou suspender esse varfarin e eu vou precisar fazer ponte ou não? Por que novo anticoagulante não precisa de ponte? Porque na hora que eu descontinuo ele, rapidamente o efeito cai. Na hora que eu começo ele, rapidamente o efeito ele inicia. Muito bem. Por que o varfarin eu tenho em certos pacientes, que eu vou agora detectar, de fazer a transição? Ou seja, o paciente está usando varfarin, bonitinha, tem um chá de Svasc X, ou tem outra situação cardíaca que nós vamos ver lá, vai para uma cirurgia que você detectou que tem que suspender o varfarin, a próxima pergunta é, esse paciente com essas características, ao suspender o varfarin, eu tenho que trocar, por exemplo, que é mais prático, por uma enoxaparina terapêutica, né? Por quê? Eu suspendo o varfarin, vai cair no RNI de 2 para baixo. Assim que cair de 2, eu começo a enoxaparina 1 mg por quilo de 12 em 12. Assim que o RNI caiu de 1,5, eu ligo para o cirurgião e falo assim, pode operar dentro das 24 horas quando eu suspender a enoxaparina. Então, existe essa ponte da transição entre o varfarin, a sua queda e perda de ação, e o novo anticoagulante, e a retirada. Tá? Então, esse momento é o momento cirúrgico do cirurgião. Acabou a cirurgia, a homeostase está boa, você pode voltar ao varfarin imediatamente, que ele vai fazer efeito só em 5 dias. E pode voltar a enoxaparina. Quando o RNI chegou em 2, você suspende a enoxaparina e libera esse paciente então, com o varfarin. Então, isso que é a ponte do varfarin. Qual que é o paciente que a gente faz a ponte? O que eu preciso fazer? Principalmente, chá de Svasc menor do que 4, posso parar o varfarin sem problema. Chá de Svasc de 5 ou 6, com qualquer risco de sangramento que você detectou naquelas características, não faça a ponte, não. Chá de Svasc de 5 a 6, sem risco de sangramento e sem evento tromboembólico prévio, que você não detectou, aqui, não faça também a ponte, não, é tranquilo. Não, esse chá de Svasc de 5 ou 6, que não tem risco de sangramento, mas ele teve um evento trombótico há mais de 3 meses, olha, é considerada a ponte. Então, nós vamos começar a preocupar só se o chá de Svasc for maior do que 5 ou 6, com evento trombótico prévio, ou o seu chá de Svasc, que nós vamos relembrar o que é, estiver acima de 7. Então, isso aqui está implicado. Então, fica muito fácil. Dona Maria, chá de Svasc 6, nunca teve evento trombótico prévio, então, não é aconselhada a ponte. Eu vou suspender o varfarin e vou fazer só a orientação de que profilaxia de trombose venosa profunda, que é uma outra coisa, que é em dose menor para evitar trombose de pós-operatório. Depois eu volto o quê? O varfarin gradativamente para ela. Ok? Então, a ponte é mais suave. Deu para vocês entenderem? Então, novo anticoagulante, não existe ponte. Nos pacientes com chá de Svasc de 5 a 6, com AVC prévio,
ou acima de 7, este é o paciente que a gente deve fazer a ponte. E bem grandão aqui da diretriz em inglês, amor, não faça a ponte quando for novo anticoagulante oral. Então, não é necessário. Então, eu fazia muito, achava demais. Internava com a pixabana, a primeira coisa que eu falava, opa, vamos tirar porque precisamos passar enoxaparina. Eu estava fazendo uma meleca, até sair essa diretriz em 2017. Então, nós fomos orientados realmente que o risco de sangramento por mesclar essas anticoagulantes era muito maior. Ok? Muito bem. Qual que é a esquema de ponte que está preconizado? Suspende baseado naquele gráficozinho aqui. Se a cirurgia é intermediária que a dona Maria está fazendo, vesícula, né, ela está usando o quê? A Pixaban, e o clírice dela é um clírice bom, eu suspendo 2 dias antes, 48 horas antes. Ela não vai operar em uso do anticoagulante. Não precisa. Eu suspendi, operei, e assim que o cirurgião falar, ó, a hemostasia está boa, dá o comprimidinho, que já vai fazer efeito imediato. Então, a ponte é só Varfarin. Porque o tempo de descontinuação é longo e o tempo de início da anticoagulação do Varfarin é longo. Só para Varfarin. Tá? Só se demorar muito. Porque imediatamente o cirurgião falou, está liberado, agora o cara agarrou, está sangrando, aí você entra com profilaxia. Com certeza. Mas é um caso à parte. Tudo bem. A pontezinha, o esquema é o que eu falei, interrompe a varfarina antes, né, e aguarda 1,5 para liberar, realiza a terapia de ponte ou com heparina não fracionada, que é mais difícil controlar PTT, ou baixo peso molecular em dose de tratamento, né, quando caiu o RNI abaixo de 2, suspende se for heparina na bomba 6 horas antes, e se for de baixo peso, enoxaparina 24 horas, avisa para o cirurgião, e no pós-operatório inicia assim que tiver aí a homeostasia e o cirurgião permitir que se reinicie novamente a terapia parenteral. Ok? Então, esqueminha de ponte, está bem tranquilinho. A diretriz brasileira... a diretriz brasileira, elas estão muito fáceis. Diretrizes brasileiras, aí vai abrir tudo. Aí vai lá, de pré-operatório, hipertensão arterial, dislipidemia, e tem sempre a parte do idoso. Essa aí está bem simpática para vocês pegarem também. Muito bem. Tromboembolismo é preocupação? Gente, olha o tanto de coisa que a gente tem que orientar o nosso cirurgião. Eu brinco o seguinte, paciente morre na meia de cirurgia não, nossos cirurgiões são bons demais. Agora, se fizer um pré-operatório mal, a complicação é nossa. Quem vai pegar a bomba é a gente. Risco de tromboembolismo. Existem outras patologias que a dona Maria pode ter, por exemplo, se a dona Maria tiver uma prótese mecânica mitral, ela primeiro só vai poder estar tomando, que nós vamos aprender, Varfarin, que não pode usar prótese mecânica novo anticoagulante. Só que eu não vou falar, dona Maria, para o Varfarin, deixa quieto, vamos operar. Ela também precisa de ponte. Então, quais outros pacientes, além daqueles Chagas-Vasquez, né, que vão precisar? Paciente que tem prótese mecânica, ou paciente que teve algum evento tromboembólico recente de menos 3 meses. Tá? Esse também são pacientes que, em uso do Varfarin, vão precisar da ponte. Então, Chagas-Vasquez 5 e 6 com evento trombótico, Chagas-Vasquez acima de 7, pacientes com próteses mecânicas ou pacientes com AVCs ou eventos tromboembólicos recentes. Esse precisa de ponte. Lembrar, a ponte é Varfarin. Ok? Muito bem. Trombose venosa existe? Lógico, seu idoso, todo bonitinho, dona Maria, né, vai operar lá de uma vesícula e até 40% pode ter uma trombose venosa profunda. A sua cirurgia vai correr muito bem, ela interna com uma trombose, piora a qualidade de vida, vai perder os seus sarcômeros, vai ficar mais com risco de queda. Se você não chamar a fisioterapia intra-hospitalar, que a gente aprendeu, vai ser uma nhaca, o risco de embolia pulmonar e morte. Então, a gente vai ter que usar algum índice que a gente vai também, graças a Deus, utilizar das calculadoras dos telefones para a gente fazer o cálculo. O que a Sociedade Brasileira preconiza? O risco de Caprini. Né, pontua, pelo amor de Deus, vamos decorar isso não, a gente joga no iPhone, dependendo da característica, da idade, tipo de cirurgia, se é obeso, se é cirurgia ortopédica, que pontua muito, então quadril e joelho dos seus idosos vão ser um pânico, Caprini sobe lá para cima. E
de acordo com o resultado do score de Caprini, que vocês vão jogar lá no telefonezinho, se for maior ou igual a 5, que é a maioria dos idosos, tá? Depois vocês vão por questão prática, realmente é uma profilaxia que a gente chama de alto risco. Profilaxia. Então, a dose não é a dose de tratamento, é profilaxia. E o que a literatura fala de dose de profilaxia? Primeiro, a gente tem usado mais heparina de baixo peso, né? Aquele liquemine, pelo menos, a gente não tem utilizado, não. Se o risco é alto, independente da anestesia, o ideal é que essa enoxaparina iniciasse 12 horas antes da cirurgia. Então, dona Maria, fratura de quadril, você calculou o risco de Caprini, o risco alto, o ideal é que ela tomasse 40 miligramas já 12 horas antes da cirurgia. 40 miligramas de enoxaparina não aumenta risco hemorrágico nenhum e preserva e faz a prevenção muito maior de tromboembolismo. Você pode dar até 6 a 12 horas depois da cirurgia ortopédica. Como eu sei que meus ortopedistas e meu anestesista também têm pânico, eles preferem dar após a cirurgia ortopédica, mas pode ser dada até 6, 12 horas depois da cirurgia ortopédica. A dose do alto risco, nós vamos ver, é dose cirúrgica de 40 miligramas, ok? Se o risco você calculou é intermediário, a geral você pode dar 2 horas antes e o bloqueio 2 horas após. Vocês vão ver que a maioria das vezes a geral também eles vão dar 2 horas depois, aí é uma dose menor de 20 miligramas. A dosagem está aqui. Então o protocolo nosso é o seguinte: risco moderado, heparina de baixo peso molecular, uma vez ao dia, 20 miligramas. 2 horas antes que eu falei, né, da cirurgia sem anestesia geral, geralmente se dá até depois, ou 2 horas após a cirurgia esse bloqueio. Risco alto, que nós vamos encontrar muito, de preferência 40 miligramas, 12 horas antes da cirurgia, mas acaba que a gente acaba fazendo muito de 6 a 12 horas após a cirurgia. Então, não lembrar que seu idoso também pode ter como complicação clínica, e tem, viu? Esse ano foram 3 pós-operatórios ortopédicos de idosos novos que chegaram com trombose venosa profunda. Não tenho nem dúvida disso. Isso é muito frequente. Sim? Teoricamente, não. Precisa, não. De forma alguma. Porque é dose profilática. Com certeza. Aqui está pequenininho, mas borrado. Só por curiosidade, dentro da diretriz, para vocês não vai ter, né? Um idoso bariátrico. Vocês não vão operar um idoso bariátrico, mas só por curiosidade, já tem legal. Olha para vocês verem que coisa interessante. Quando a massa corporal for menor que 50, a dose profilática, meu amigo, é 42 vezes. E quando for acima de 50, o índice de massa corporal, a dose profilática preconizada é 62 vezes. Interessante, né? Só por curiosidade. Naquela hora que faz a ponte, suspende 24 horas antes da cirurgia, faz alguma dose de profilaxia nesses 24 horas ou não? Não, porque a enoxaparina já foi suspensa. Aí você tem que acabar o efeito dela em 24, opera, veio a hemostasia, você inicia ela de novo. Esse tempo é o tempozinho curto para o cirurgião operar. Muito bem. Curiosidades. Seus velhinhos aqui, ó. Prótese de joelho e quadril, alerta vermelho. Profilaxia por 10 a 14 dias. Tá? E você pode utilizar também, além da baixo peso molecular, o que ortopedistas têm utilizado muito, a pixabana, da bigatran, rivaroxabana. E, dependendo ou não, você pode estender até 35 dias. Outra encrenca, cirurgia de fratura de quadril, mesma coisa. Profilaxia estendida, 10 a 14 dias. Ninguém vai decorar isso, a gente vai ler, mas deixa lá escondidinho para vocês verem. Uma coisa interessante é que lesão distal e artroscopia, teoricamente, você não precisa de trombofilaxia, você precisa de tratamento medicamentoso, você faz a deambulação precoce. Então, só por curiosidade, nos idosos de vocês, tá? Isso aí vai estar também no livrinho para vocês atualizado. Não. A diretriz fala que deambulação precoce. Entendeu? Os meus últimos... Lá no hospital, eu tive um que eles foram num tal simpósio lá e começaram a fazer a profilaxia com AS.
Aí foram os dois que deram trombose. Aí eu dei um pulo desse tamanho, né? Que eu falei assim, pelo amor de Deus, o risco de caprina era maior do que 6, vocês me liberaram esse paciente com AS? Não, porque foi fulano de tal, numa convenção. Eu falei, primeira frase da Sociedade Brasileira de Cardiologia, não existe profilaxia para AS em cirurgia ortopédica, com risco de caprina alto. Mas assim, eu acho que era óbvio. Eu até fiquei surpreso que realmente eles bancaram. Mudou, obviamente, né, a conduta. Tem as doses, só por curiosidades, né? Rivaroxabana, dabigatrana, pixabana, e a quantidade aí, que são doses diferentes da dose da fibrilação atrial. Sim? Lógico. Com varfarina. Heparina, enoxaparina. Então, vamos lá. Dona Maria. Isso, porque o efeito está caindo. Caiu o efeito. Mas aí se você quer fazer a profilaxia... Não. Acabando o efeito. Você fez uma fratura de fêmur, você quer prevenir o TVT, como é que você faz aí? Imediatamente, não, você está usando o varfarin, você mudou para enoxaparina, porque o RNI caiu abaixo de 2. Assim que o RNI caiu de 1,5, você está dando a dose da enoxaparina terapêutica, né, suspendeu para operar e volta a terapêutica imediata. Mas aí não faz até 12 horas, não, profilática Não. Porque o efeito da terapêutica ela é longo, tem que esperar para cair o nível para conseguir operar, para voltar à terapêutica. Agora, se atrasar muito, igual a colega perguntou, complicou, você já tem que iniciar a profilática até que se dê autorização para iniciar a terapêutica. Aí é uma complicação de arrasto de pós-operatório. Quando o paciente já usa a varfarina. Teve uma fratura de fêmur, por exemplo, que é interessante operar o quanto antes. Sei. Aí eu vou te falar. Vai chegar. Você não acha que eu ia deixar isso? Já deixei prontinho para vocês. O que você tem que fazer. Essa diretriz é maravilhosa. Bom, outro cuidado idoso de vocês. Profilaxia para endocardite, tá? Realidade brasileira é completamente diferente da realidade americana. A diretriz americana mudou, falou o seguinte, só quem tem prótese, quem já teve endocardite, pós-transplante cardíaco, é que vai fazer profilaxia. Poxa, lá no MAD interno, lá a mocinha com prolapso, válvula mitral com insuficiência mitral, primária com endocardite, uma estenose aorta de válvula nativa com endocardite. Então, a realidade brasileira é diferente, as diretrizes têm que ser vistas de uma maneira diferente. Então, aqui ainda no Brasil, pacientes que têm, além das próteses, além de endocardite prévia, têm lesões nativas nas válvulas, pelo efeito de jato de Venturi, tem que fazer a profilaxia. Não tenha dúvida, principalmente idoso com estenose aórtica, vai para alguma cirurgia geniturinária, gastrointestinal e assim vai. Muito bem. Toda diretriz deve ser interpretada com cautela, né? E como um guia. O que nós temos aqui? As condições, valvulopatia que a brasileira coloca, moderada, leve ou grave, também mantendo a indicação aí da endocardite, ao contrário da americana, e o esquema de profilaxia. Dentária é o mais comum que a gente tem com amoxicilina. Se for alérgico, a gente pode utilizar clindamicina, cefalexina, azitromicina. Então, a gente dá doses 1 hora antes, vamos supor, 2 gramas de amoxicilina, 1 hora antes do tratamento dentário, mesmo extração de dente, limpeza de dente pelo dentista, o paciente tem uma estenose aórtica, a gente sempre faz essa orientação. E se for uma cirurgia geniturinária ou gastrointestinal, eu faço a prescrição da ampicilina, que é dada 30 minutos antes, e depois você repete, ampicilina congênita, e você repete um reforço, 1 grama, 6 horas após o procedimento. Tá? Então, isso é bom ter também essa colinha do lado, né, para a gente passar para o paciente. Né? E, só para a pergunta vai vir, né? E o paciente que vai fazer broncoscopia, laringoscopia, intubação, colonoscopia, cistoscopia, cesárea, o idoso fazendo cesárea, não tem jeito, etc. Contraindicação. Tá? Então, esses procedimentos, teoricamente, eles não estão dentro aí da profilaxia, mesmo sendo em tecido geniturinário e gastrointestinal. Ok? Bom, odontológicos. Aí vamos para as coisinhas titiquinhas, vou passar rapidinho, porque vocês vão ser muito requisitados, não tem nem dúvida, né? Paciente cardiopata, uso de pequena quantidade anestésica é fundamental, tem que usar sim epinefrina, tem que usar vasoconstritor, dá menos labilidade pressórica, menos sangramento, menos dor,
tem que usar. Então, paradigma de não usar. Nossa, paciente idoso meu, está lá, colocou um stent, é cardiopata. Não usar isso. Não, usa sim. É muito mais seguro. O que o dentista não vai poder é pegar, injetar no vaso sanguíneo e errar a técnica anestésica. Né? Mas utilizar, sim, pode ser utilizado, sim, o anestésico com vasoconstritor. Pacientes de uso de antiplaquetário, maioria das vezes, pode manter, tá? Dupla antiagregação, né? Teoricamente, devem manter também. Então, dente é um procedimento muito tranquilo, né? Principalmente visando aí a questão do uso dos antiplaquetários. Também isso aí está bem detalhado na brasileira. Do ponto de vista de anticoagulação, pode liberar, tá? Mas com faixa terapêutica bonitinha, abaixo de 3. E, obviamente, extração de até 3 dentes, a gente viu que é legal, cirurgia gengival, uma raspagenzinha periodontal, mas, obviamente, rinitis controlado, cirurgias maiores, reconstrução de maxilar, que é as coisas mais invasivas, aí é a questão do bom senso da gente entrar lá e ver qual vai ser o nosso planejamento de suspensão ou não do Warfarin. Mas a maioria dos procedimentos vai dar para a gente manter. Endoscópios, quem perguntou? Endoscópios. Então, está lá na diretriz. Procedimento de baixo risco. O que a gente coloca? Coluna, endoscopia, incluindo biópsia. Então, já cheguei 600 vezes lá no meu serviço de endoscopia. Aqui, Ricardo, está aqui, Ricardo. Meu paciente coronariano colocou um stent, está com a S, tem que suspender. Aí ele fica naquela coisa, driblando, aí já estamos começando a chegar no bom senso. Né? Na hora ele faz, se tiver uma lesão, uma cratera gigante, uma lesão ulcerosa, ele não vai fazer a biópsia, mas se for um tecido normal, um pólipo pequeno, está autorizado a fazer biópsia. Dificilmente vocês vão achar ainda um serviço de colono e endoscopia, né, que não vá fazer aquela orientação prévia ao paciente de suspender o AS, suspender tal, mas nós já temos bases científicas de liberação do procedimento aí, principalmente a colono, a própria endoscopia, ok? Então, só essa frasezinha inicial. Procedimento de baixo risco, mantida terapêutica antiplaquetária. Pacientes com AS para prevenção secundária em procedimentos endoscópicos, inclusive na maioria dos procedimentos de alto risco, devem manter o AS. Então, vocês ouviram falar, então, dentro da diretriz brasileira, que deve ser mantido. Eu acho que vai ser um embate que a gente tem até que o paradigma mude, mas a gente também, né, alguns pacientes, a maioria ainda tem suspenso sim, por mais que isso tenha escrito. Mas estou prestando muita atenção naqueles realmente de prevenção secundária, que usam dose baixa de AS, para bancar a manutenção desse antiplaquetário. Oftalmológico, não vou entrar em detalhe, tá, mas anticoagulante, antiagregante, né, principalmente, a maioria das vezes, manter principalmente o ácido de acetil salicílico para prevenção secundária tem que ser mantido, exceto vítreo e tem a vitrectomia e glaucoma, tá? E, obviamente, cirurgias que mexerem lá na retina. A catarata, ela é muito tranquila. Então, como a maioria dos seus idosos vão ser pedidos aí para a cirurgia de catarata, fica bem tranquilo aí a liberação. Isso tudo tem no livrinho de vocês, isso aqui não vou entrar em detalhe. E terminando, então, né, temos que fazer um relatório. Então, vocês veem que é um pouquinho, muito simpático, um relatório que a gente tem que fazer para o cirurgião. A gente tem que orientar, porque a complicação vai ser fruto de vocês coletarem ela. Então, paciente de 77 anos, 62 quilos, diabético, uso de metformin, hipertenso e uso de enalapril, atenolol, tem uma fibrilação arterial permanente, está usando a pixabana, artrite reumatoide, está usando prednisona há 3 anos, uma cirurgia prévia de pálpebra, apêndice, relata alergia à amoxicilina, tem uma creatinina de 1,2, é assintomático, ativo, 5 vezes na academia, você fala, puxa vida, a capacidade funcional já está acima de 4 metros, dificilmente eu não vou liberar esse paciente para cirurgia, só com essa informação, aí seu cérebro já vai, pH de 14/8, vai ser submetido a uma cirurgia de vesícula, pum, risco intermediário, como orientar o risco, pronto, já está prontinho na cabeça de vocês. Então, o que o cirurgião quer saber? Não quer escrever aqui no final, o paciente tem isso, usa isso, asa 1. Não, nós temos que fazer uma lista de orientação para o nosso belíssimo cirurgião. Aí, bonitinho, assim, vocês colocam assim, né, que eu coloco no receituário, segundo as diretrizes, brasileira, europeia, né,
Condições cardíacas, ausentes, eu não detectei. Capacidade funcional rastreada, mais de 4 metros. Vai assim no meu relatório. Lá também do Madre é assim. Risco do procedimento, opa, vesícula intermediária. Risco perioperatório, o risco cardíaco, menos de 1%. O risco geriátrico, eu não coloquei lá, mas menos de 1%. Qual foi o risco de Caprini? Aí vocês colocam lá bonitinho. Aí coloca lá, as condições cardíacas acima, na verdade, de 1 a 6, segundo a diretriz, permitem liberação cirúrgica. Mas não acaba por aí, não. Aí vem a parte boa. O que você tem que fazer? Vamos lá. Meu querido, suspende metformin desde o dia anterior ou 48 horas antes da cirurgia, por favor. Evita o uso de penicilina por reação cruzada, ele tem uma alergia à cefalosporina, se não vai usar sim. Manter o uso dos antipertensivos, senão vão orientar o pobre do paciente a não tomar a medicação, ele vai ter uma crise hipertensiva de pós-operatório. Suplemente hidrocortisona, porque é um usuário crônico de corticoide, tal, aí de tal forma. Clearance, opa, fiz o cálculo de clearance, está baixo, cuidado aí se o anestesista em relação ao anestésico, cuidado aí no pós-operatório, uso de anti-inflamatório, muito bem. Opa, suspenda a pixabana de acordo com clearance, o tipo da cirurgia, 48 horas antes da cirurgia, sem necessidade de heparina de ponte, que nós aprendemos que não precisa. Se complicar a cirurgia, arrastar, e temos que fazer sim a profilática, com reinício assim que foi atingida a hemostasia no dia seguinte, porque usa pixabana e não preciso de ponte. Ok? Então, é um relatório que o cirurgião quer ler. Qualquer questionamento dentro do índice geriátrico e do micro-ARISC tem o ASA. Né? Então, eu acho que essas informações, elas não podem, o paciente geriátrico, ser feitas pelo cardiologista, não. Eles têm que ser feitos pelo geriatra. E o risco cirúrgico não tem mistério. Por quê? Você não precisa de nada cardiológico para você liberar um paciente idoso para cirurgia. Um eco, um anjo-TC, só no paciente de altíssimo risco que, nos últimos anos, eu acho que eu não tenho pedido, não. Então, isso aí você consegue com anamnese, exame físico, capacidade funcional, saber o tipo da cirurgia, atentar um detalhe do anticoagulante, o antiplaquetário, o tipo da cirurgia. Esse relatório ele é extremamente factível de ser realizado e tem que ser realizado no idoso pelo não especialista, tá? Pelo generalista e o geriatra, que são vocês. Vocês entenderam, então, a questão do pré-operatório, né, como é que vai funcionar essa dimensão da avaliação. É muita informaçãozinha, mas está tão boa, assim, está bem assim, colocadinho os itens principais, que o material que vocês vão receber vai estar igualzinho. Eu acho que vocês batem, tá, direitinho e dão para dar uma relida aí. Ok?